Evoé! Antes de Dioniso ser celebrado como deus do vinho, do teatro, da loucura e das festas, existiu um outro Dioniso, Zagreu. Seu mito é profundo, misterioso e repleto de simbolismos que tocam em temas como a morte, o renascimento e o ciclo eterno da vida. Hoje vamos desvendar a história do deus Zagreu e como ele se transformou no Dioniso que conhecemos. Eu sou o Tarcísio Henrique, o Ciso, e eu já te convido para deixar o like e ajudar o canal, beleza? Bom, olha, esse mito de Zagreu é baseado na doutrina dos órficos. Fica até o final do vídeo que você vai saber o que é o orfismo. Então agora, vamos lá! Evoé! Em tempos antigos, quando o cosmos ainda vibrava com a energia dos deuses primordiais, Zeus, o senhor dos deuses, concebeu um plano grandioso. Ele desejava criar um herdeiro, uma divindade que fosse mais poderosa que todas as outras, alguém que unisse os poderes do céu e do submundo. Então ele voltou a sua atenção para Perséfone, a senhora do mundo inferior, que era filha de Deméter. E para possuí-la, Zeus se transformou numa cobra e violentou Perséfone, que ficou grávida. Bom, essa união em si já é simbólica, porque ela reúne os poderes dos reinos celestial, representado por Zeus, e subterrâneo, que é associado a Perséfone. O Zeus, ele acreditava que esse filho, esperado por Perséfone, seria o Deus Supremo, uma entidade que transcendesse todas as outras dimensões. Depois de um tempo, finalmente nasceu o filho de Zeus e Perséfone, chamado Zagreu, que nasceu com chifres. Bom, ele era uma criança que desde o início demonstrou um potencial extraordinário. O seu brilho era inconfundível. Ele carregava em si a essência de Zeus e a profundidade de Perséfone. Zeus ficou tão encantado com seu filho que declarou que Zagreu seria seu sucessor no trono olímpico, um deus supremo que uniria todos os reinos em harmonia. Mas essa decisão não agradou a todos. No alto do Olimpo, Hera, a esposa ciumenta de Zeus, sentiu a ameaça desse novo herdeiro. A Hera pensou: eu não vou tolerar a existência de uma criança que não é minha e que estará destinada a ocupar um lugar tão elevado. Então, decidiu destruir Zagreu e para isso tramou um plano cruel. Ela chamou os titãs, os antigos inimigos dos deuses, para executarem sua vingança. Esses seres ancestrais, banidos por Zeus em tempos de guerra, eram movidos por um ódio profundo e estavam prontos para cumprir a tarefa. E para proteger o filho dos ciúmes de sua esposa Hera, Zagreu foi transformado em um touro. Mas os titãs descobriram e então Zeus deixou o menino aos cuidados de Apolo e os curetes, que o levaram para a floresta do Monte Parnaso. Então, certa vez, os titãs encontraram Zagreu sozinho, brincando inocentemente. E sabendo que ele era jovem e vulnerável, atraíram o pobre menino com brinquedos encantadores, um espelho, um peão e uns bonecos dourados. E deu certo. Zagreu ficou encantado com os brinquedos. E enquanto ele estava distraído brincando, os titãs o atacaram, pegaram Zagreu e o despedaçaram brutalmente. E devoraram seu corpo pedaço por pedaço, numa cena trágica e de desespero. Apenas uma parte de Zagreu sobreviveu, seu coração, porque Atena, a deusa da sabedoria, interveio nesse momento sombrio e resgatou o coração ainda pulsante do jovem Deus e o levou até Zeus. Quando Zeus recebeu o coração do filho e soube o que havia acontecido, ficou furioso e fulminou os titãs com seus raios, reduzindo-os a cinza. Porém, algo extraordinário aconteceu. Dessas cinzas misturadas ao sangue de Zagreu, nasceram os primeiros humanos. E é por isso que, segundo os órficos, os humanos carregam a dualidade de sua origem: a maldade dos titãs e a centelha divina de Zagreu. Como a gente viu, apesar da destruição de seu corpo, o coração de Zagreu foi resgatado por Atena e levado a Zeus. Zeus, determinado a preservar o legado de seu filho, engoliu o coração de Zagreu. A essência do jovem Deus foi preservada e renasceu
desta vez na forma de Dioniso, pois logo em seguida Zeus se deitou com a jovem mortal Semele e a engravidou. Mas há quem diga que o coração de Zagreu foi engolido por Semele e aí Zeus a engravidou. Bom, seja como for, essa gravidez e o nascimento do segundo Dionísio não vai ser nada fácil. O nascimento de Dioniso que conhecemos é cheio de coisas, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Essa transformação de Zagreu em Dioniso é carregada de simbolismo. Assim, o Dioniso não é apenas o deus do vinho, do teatro e da festa. Ele é o deus da transformação, da transcendência, do renascimento. O Zagreu, ele representa a parte sombria e trágica do ciclo da vida, enquanto o Dioniso encarna a celebração, a renovação e a superação da dor. Ele é o Deus que morre e renasce, o símbolo do sacrifício necessário para a transformação. Zagreu nos lembra que a vida é um ciclo eterno de destruição e criação, onde mesmo a dor mais profunda pode dar origem a algo divino. Na tradição órfica, o Zagreu ele simboliza a purificação espiritual, pois como vimos antes, o ser humano é feito da maldade dos titãs e da centelha divina de Zagreu. Os órficos faziam os rituais para Zagreu buscando libertar essa centelha divina dentro dos humanos, afastando a influência dos titãs. Por isso ele é visto como um Deus profundo, que guia seus seguidores pelo caminho da dor, até ela se transformar em redenção. Os brinquedos usados pelos titãs para distrair Zagreu, o peão, o espelho e os bonecos dourados, são na mitologia órfica símbolos poderosos que podem representar mais do que simples objetos de engano. O peão, ao girar sem fim, é uma metáfora para o ciclo da vida e da morte. O movimento incessante do peão, ele simboliza a ideia de repetição, de um ciclo sem fim, refletindo a visão órfica da vida como um ciclo contínuo de nascimento e morte, onde a alma passa por inúmeras existências até alcançar a purificação. O peão também representa a vaidade humana e a busca por prazer temporário, um reflexo da distração material que impede o progresso espiritual. Já o espelho, um objeto que reflete, pode ser visto como um símbolo da ilusão. No mito órfico, os titãs oferecem a Zagreu um espelho para que ele veja sua imagem, distraindo com uma visão superficial e enganosa. Isso mostra que a filosofia órfica ensina que a verdadeira realidade está além da percepção sensorial e que a alma precisa se libertar das ilusões da matéria para alcançar a verdade. O espelho, nesse caso, ele simboliza a ilusão do mundo material, que impede o avanço espiritual. Os bonecos dourados podem ser interpretados como símbolos da vaidade e da tentação. Eles representam as distrações mundanas que afastam a alma da busca pela verdade e pela transcendência. O ouro é uma metáfora para a superficialidade e a busca de poder material. É uma tentação que, ao ser seguida, resulta na destruição e na perda do propósito superior. Se Orfeu é uma figura integralmente lendária, o orfismo é rigorosamente histórico. Enquanto o Homero e o Hesíodo iam dando forma poética às concepções religiosas do povo, havia na Hélide, na Grécia, desde o século VI a.C., uma escola de poetas místicos que se autodenominavam órficos, e a doutrina era o orfismo. E como não podia ser diferente, o seu patrono e mestre era Orfeu. Segundo o mito de Orfeu, ele era um poeta e um cantor que, com o poder mágico de sua lira, abrandava o coração dos homens, das feras e até dos deuses. Os órficos se reuniam em comunidades para ouvir a doutrina, efetuar as iniciações e celebrar seu grande deus, que era o primeiro Dioniso, o Zagreu. Eles não comiam carne e ovos porque eles diziam ser os princípio da vida. Eles buscavam a purificação do corpo e, sobretudo, das vontades, através de cantos, hinos, ladainhas, e defendiam a transmigração das almas e negavam os postulados básicos da religião estatal. O orfismo fez pessoas questionarem muito a religião oficial e popular da Grécia e acabou provocando transformações no espírito da religião oficial e popular.
Os órficos, eles viam a morte não como um fim, mas como uma etapa necessária para o renascimento. A transformação de Zagreu em Dioniso toca no tema central dessa visão órfica, que é a necessidade da morte simbólica para o renascimento espiritual. A ideia de que os humanos carregam a dualidade em seu ser com a maldade dos titãs e a centelha divina de Zagreu é um conceito filosófico profundo, pois a humanidade vive dividida entre o impulso destrutivo representado pelos titãs e o desejo da ascensão espiritual representado por Zagreu Dioniso. Esse conflito interior é parte do sofrimento humano, mas também da possibilidade de redenção. A busca pela pureza e a libertação da alma são o objetivo final dos seguidores da filosofia órfica, que através dos rituais de purificação buscam alcançar uma conexão direta com o divino. Assim como Zagreu renasceu como Dioniso, todos nós carregamos dentro de nós a capacidade de nos reinventarmos, de transformar a dor em alegria e a morte em vida. A jornada de autoconhecimento é assim uma eterna dança entre a luz e a sombra, entre a vida e a morte, o caos e a ordem. E você? O que você acha desse mito profundo? Depois pensa como a dualidade está presente em você, como é essa briga dentro de você entre o bem e o mal, entre o mundano e o divino. E você já teve alguma experiência de renascimento simbólico na sua vida? Deixa aqui nos comentários. Olha, muito obrigado por chegar até aqui no vídeo. Aliás, não esquece de apertar o like, tá? E compartilha com aquelas pessoas que buscam entender os mistérios da vida e da mitologia. E nos próximos vídeos a gente vai ver sobre o Dioniso, nascido da Semele, que é o Dioniso do teatro, do vinho, do êxtase e do entusiasmo. Também vamos ver sobre a mãe do Dioniso, a Semele. E vamos ter um vídeo sobre a Perséfone, um sobre Ino, que é a tia de Dioniso. E lembrando que já tem aqui no canal um vídeo sobre as bacantes e um vídeo também sobre o Dioniso. Mas agora vamos tentar aprofundar mais ainda nesse Deus. Então vai acompanhando depois a playlist do Dioniso. Se inscreva no canal e aperta o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos. E se você quiser ajudar o canal com qualquer valor, tem o Pix, que é o e-mail, que é mitologiaciso@gmail.com. E para terminar, olha, a história de Zagreu é um lembrete poderoso do ciclo eterno da destruição e criação, da morte e renascimento. É uma história que transcende o tempo, falando diretamente às nossas lutas e esperanças. O Dioniso, como sucessor de Zagreu, celebra não apenas a vida, mas também o poder transformador das experiências, por mais dolorosas que sejam. Então, um grande beijo e mais do que nunca, Evoé! Tchau!